Naamã, que era um comandante, um general do exército da Síria, muito conceituado pelo seu rei, um herói de guerra, tinha dado muitas vitórias para o seu país, para a Síria, porém ele era leproso. E Naamã, ele tinha uma escrava que era de Israel. A escrava fala então para Naamã que se ele estivesse em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele estaria curado. Então Naamã, ele viaja para Samaria. E Naamã, ele leva consigo prata, ouro e vestes festivas para dar de presente para o profeta Eliseu. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado. Então, se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo, seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá o teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar. A palavra fala: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada. Glória a Deus. E quando Eliseu manda Naamã se lavar 7 vezes no Jordão, aparentemente a mensagem seria que Naamã precisava de uma lavagem por completo para ser curada, para suas feridas serem curadas. Mas tratava-se de obediência a Deus. Naamã precisava ter obediência a Deus. E Naamã desejava ser curado daquela lepra. Mas Deus queria algo a mais para Naamã. Queria curar Naamã por inteiro. Restaurar aquele homem por inteiro. A princípio, aquele homem, aquele general, ele não entendeu o propósito de Deus que tinha na sua vida. Um homem muito conceituado, vitorioso, muitas conquistas para o seu rei. Ele era o segundo no comando da Síria, um grande general. Andava com vestes bonitas,
porém ele escondia debaixo daquelas vestes lepra, podridão, mau cheiro. Ele era doente. Naamã, apesar de ser um homem abençoado por Deus, amado pelo rei, ele ainda não conhecia a Deus. Mas ele teve esperança. E ali é o primeiro mergulho que nós temos que ter na nossa vida. Esperança. Esperança de um futuro melhor para mim, para você, para nossa família. Esperança é confiar. Esperança é querer que aconteça algo em nossa vida. É ter certeza que vai acontecer. Porém, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em falsas coisas, em dinheiro, em pessoas. Muitas vezes na nossa própria capacidade, apenas na nossa própria capacidade. E essas coisas, elas podem falhar. Mas Deus, Ele nunca falhará na sua vida. Naamã, que já era um homem abençoado, separado por Deus, sem saber, ele não sabia e nem conhecia ainda esse Deus maravilhoso que nós temos. E Naamã, então, sem conhecer aquele profeta, ele teve esperança. Ele viajou 400 quilômetros a cavalo, esperando aquela cura, uma cura que não tinha encontrado até então no seu país. E a esperança, ela produz bons feitos na nossa vida, principalmente no nosso psicológico. Nós ficamos mais felizes, mais alegres, nós ficamos mais confiantes quando estamos com esperança. O medo, ele diminui na nossa vida. Nós ficamos totalmente positivos. E Deus fala, lá em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. É ali que nós temos que esperar em Deus. E Naamã, ele era um homem muito ocupado, cheio de cerimônias, compromissos, como um grande general. E aonde quer que ele fosse, ele era respeitado. Ele era reconhecido pelas grandes vitórias que ele tinha. Mas atrás daquela aparência que ele tinha, ele era leproso. Ele era um homem doente. E ali tudo dificulta. Então Naamã teve que fazer renúncia. E é ali o segundo ponto nosso. Renúncia que nós temos que ter na nossa vida. Renúncia de muitas coisas que nós muitas vezes não queremos ter. A palavra de Deus, Jesus fala em Lucas 14:3. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se nós não somos discípulos de Cristo, nós não receberemos as bênçãos. Precisamos ser discípulos de Cristo, seguir a Cristo. E neste momento nós podemos ver que Naamã teve que renunciar uma grandeza que ele tinha nele. Ele teve que se submeter à grandeza de Deus para ser curado. E para entrar naquelas águas, Naamã, ele teve que assumir a sua enfermidade, assumir a sua miséria de doença que ele estava. Ele ia morrer com certeza, não tinha cura a lepra. Ele teve que renunciar tudo o que ele era. E nós, como é que estamos? Como é que está você? Tem renunciado para ficar na presença do Senhor? Ou de vez em quando você ainda dá aquela fugidinha, volta aqueles velhos costumes, impedindo a bênção de Deus? Temos que ter esse cuidado. Se nós não renunciarmos ao pecado, não haverá cura, não haverá libertação. Se nós não renunciarmos, não terá bênção. Sem renúncia, o pecado vai permanecer. Seremos crentes com podridão debaixo das nossas vestes bonitas de crente.
de falsos crentes. E infelizmente muitos crentes ainda estão desta maneira. Demonstram-se bem exteriormente, mas por trás ainda tem podridão, mau cheiro, velhos costumes. E Naamã, um homem importante, ele decidiu. Aquele homem que decidia tudo na sua vida, tudo perante o seu rei, agora ele tem que escutar a orientação de uma escrava, de uma menina. Ele era o que decidia. E a escrava conhecia o verdadeiro Deus, conhecia o caminho da cura. Ela tinha fé naquele Deus maravilhoso que ela sempre aprendeu. E então ela mostra para Naamã o caminho da cura. Aonde que ele tem que ir? Então, Naamã, mediante aquele desespero que ele estava, ele acredita e ele teve esperança. Aquela menina teve fé. E é outro mergulho na nossa vida que nós temos que dar. Um mergulho de fé. Temos que ter esperança. Temos que ter fé. Temos que confiar em Deus. A palavra fala em Romanos 10:17. A fé vem por se ouvir a mensagem. E Naamã escutou aquela menina, escutou aquela escrava. Aquela escrava, ela propagou a palavra de Deus fora do seu país. Uma menina que sabia agradar a Deus. Uma menina que tinha fé em Deus. E Naamã agora, então ele quer partir. Ele quer viajar. Ele quer ir em encontro daquela cura. Daquele Deus que aquela menina falou. Um profeta que curaria ela. E ele não era um ingrato. Ele queria receber a bênção, sim, mas ele não era ingrato. Ele estava disposto a doar, ir com gratidão. E ali é um outro mergulho que nós temos que dar. Um mergulho de gratidão. Sermos gratos pelas coisas que Deus nos dá. E muitas vezes nós esquecemos. E Naamã, sem saber como que seria a sua cura, ele prepara uma oferta especial de gratidão. É isso que nós temos que ter, gratidão. Então Naamã leva prata, ouro, vestes festivas. Naamã, ele queria agradecer materialmente, mas nem sempre é necessário você agradecer somente materialmente. Em 1 Crônicas 16, 8 em diante, fala assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. E a escrava, ela tinha divulgado aquela palavra. Naamã ficou sabendo, conhecendo a palavra de Deus através daquela escrava. E Deus recomenda: divulguem entre as nações a minha palavra. Você tem falado entre os seus pares da palavra de Deus? Então Naamã vai agora clamar pelaquela cura, dar graças com o melhor que ele tinha. Ele leva ouro, prata, vestes. E a palavra, continuando ainda em Crônicas, ela fala: cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam no Senhor. Ele fala: cantem, louvem, contem, gloriem-se e alegrem-se, ele fala. Deus não quer somente nossos materiais, não quer somente que nós dispomos das nossas finanças, dos nossos bens materiais. Ele quer outra gratidão. Deus quer os nossos louvores, os nossos testemunhos. Como essa menina deu testemunho, falou, Deus quer que nós glorificamos a Ele alegremente. Não esquecer do que Ele fez por nós, do que Ele faz. Como é que nós estamos? Nós estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida? Como é que está a nossa obediência em voltar na casa do Senhor, em levar a palavra de Deus?
E a gratidão é essencial na vida de um crente. É necessário. Mas, enquanto Naamã não entrou naquela água 7 vezes, a gratidão dele não adiantou. Ele teve que ter obediência. Naamã precisou ter obediência a Deus. Não importava os valores que eles estavam levando para deixar na casa do profeta. Naamã, ele entra 6 vezes dentro daquela água. E cada vez que ele entrava e saía, as suas feridas continuavam ali onde estava. O seu rosto estava com feridas, com chagas, podridão. Mas a ordem de Deus era 7 vezes. É ali que nós precisamos obedecer. E a palavra de Deus fala que a palavra tem que ser cumprida por completo. Não basta você cumprir pela metade. Somente quando Naamã saiu a 7ª vez do mergulho, o 7º banho, Naamã então foi curado. Obediência. Naamã, ele estava acostumado a dar ordens para todos. Como general, ele tinha poder, ele obedecia apenas o rei. Mas naquele momento, ele teve que obedecer o profeta. E ele vira as costas para o profeta, ele quer ir embora. Ele achava que o profeta deveria fazer gestos. E nós gostamos de gestos. Nós gostamos quando alguém faz algo bonito. Mas na palavra de Deus não é assim. É o Espírito Santo que nos cura, que nos liberta. A ordem de Deus tem que ser obedecida por completo. Parcialmente não vai valer por nada. E no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 5, Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Glória a Deus. Precisamos obedecer. E obedecer a Deus é uma forma de nós mostrarmos o nosso amor. É mostrar que nós somos fiéis. Obedecer é agradar a Deus. E a obediência ao nosso Deus nos aproxima cada vez mais da santificação. Nos afasta do pecado. Nós ficamos mais felizes. Permite a nossa bênção. Que a bênção possa entrar na nossa vida. Sem santificação não tem. Sem obediência não há. E Naamã precisou ter aquela obediência. Ele teve que obedecer a palavra de Deus através do profeta. Ele precisou ter humildade, que muitas vezes nós não temos. Humildade para receber aquela cura. Você está tendo humildade perante Deus para receber a sua cura? O seu milagre que você tanto espera? E todos nós, em algum momento na vida, nós estamos sujeitos a outras pessoas. E Naamã, naquele caso, esteve sujeito ao profeta. E o profeta estava representando a Deus. Ele vira as costas, mas alguém insiste a ele: pai, cumpre, é tão fácil. E o profeta falou: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Glória a Deus. Aquilo ficou para ele. Imagine agora um general, um grande homem poderoso, ter que se sujeitar, ter que se despir perante os seus subordinados. Tira seu chapéu, larga suas armas, tira seu escudo, os seus distintivos. Seus subordinados nunca viram ele sem. Tira suas joias. Aí mostra a podridão. Mostra o mau cheiro das feridas. Ele tem que descer naquelas águas barrentas do Rio Jordão. Foi humilhante. Foi assim que Naamã, ele desceu na humildade. E é outro ponto que nós temos que mergulhar. Mergulhar na humildade. Em Provérbios 15, 33, a palavra fala: o temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade antecede a honra. Naamã só foi honrado porque, por primeiro, ele foi humilde
em tirar suas vestes perante o seu subordinado e descer naquelas águas do Rio Jordão. Se nós quisermos ser honrados, nós primeiro temos que ser humildes. Se humilharmos perante o Senhor, porque Ele é Deus. Vocês não estarão se humilhando simplesmente perante um homem, mas perante Deus. Onde tem arrogância, não tem bênção. Não há espaço para o milagre de Deus. Não podemos ser arrogantes. A pessoa que é humilde, ela reconhece Deus. Ela fica perante Deus. E Naamã, nesse caso, teve essa humildade. E ele assume publicamente a sua fé perante o rei de Israel. E em forma de gratidão, Naamã, ele decidiu a seguir a esse Deus. E ele ofereceu presentes ao profeta. Ele seguiria Deus. Naamã, ele levou consigo, não foi pouco. Traduzindo o que está escrito aqui, são 340 quilos de prata. 68 quilos de ouro. Ele era grato. 10 vestes festivas. Numa época que era difícil de se fazer um tecido. Ele levou 10 vestes festivas. Porém, o profeta não aceitou. O profeta não queria os presentes. O profeta, ele tinha compromisso com Deus. Não era um profeta barato que levava duzentão da igreja, que levava quinhentão, milão da igreja, não. Ele rejeitou ouro, prata, festas e vestivas. E Eliseu, ele não aceita. Não aceita aquele presente de Naamã. E é assim que Jesus nos ensina. Aos pastores, aos missionários, a todos que levam a palavra de Deus. Jesus fala em Mateus 10:8, de graça recebereis, de graça deveis dar. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós temos que fazer. E Naamã, por sua vez, ainda mostra compromisso com Deus, compromisso com aquele profeta. Ele fala, nunca mais oferecereis sacrifício a outros deuses. Mais um mergulho que nós temos que dar, o mergulho do compromisso. Ser compromissado com as coisas de Deus. Deus poderia ter curado Naamã naquele instante, como ele achava, como Naamã achava que seria. O profeta faria uns gestos e ele seria curado. Mas Deus quer trabalhar devagar. Preferiu fazer lentamente, 7 vezes dentro do Jordão. E quando Naamã resolve obedecer, não somente a sua pele é curada, mas toda a sua alma é restaurada. Glória a Deus. É assim que nós precisamos ser. E assim é conosco. Deus, Ele quer realizar os milagres em nossa vida. Mas primeiro, nós temos que mergulhar na esperança, mergulhar na fé, na obediência, na humildade, na renúncia de muitas coisas que nós somos ainda apegados, na gratidão que muitas vezes nós não temos, e principalmente no compromisso com as coisas de Deus. Então, meu amado irmão, não relute, quer ser abençoado, obedeça. Siga a palavra de Deus. Obedeça totalmente. Dê esse mergulho na sua vida a partir de hoje. Fique na presença do Senhor e será abençoado. Glória a Deus. Amém?